eu gostaria de vos dar as boas-vindas. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento Out of the Box Agricultura Vertical e Hidroponia. Sejam todos muito bem-vindos à segunda sessão da iniciativa Out of the Box, um conjunto de seminários dinamizados pela Leiria Business School que abordarão temas diversos, de diversas temáticas inovadoras e disruptivas, tendo como objetivo a partilha de ideias e opiniões sobre tendências, produtos, processos ou serviços fora da caixa que possam abrir oportunidades para as empresas. Eu chamo-me Susana Rodrigues, sou diretora executiva da Leiria Business School e serei responsável pela moderação desta segunda sessão. Gostaria de agradecer a vossa presença em particular e também a presença do nosso convidado, Estevão Anacleto. Passo a apresentar o nosso orador. O Estevão Anacleto licenciou-se em Engenharia do Ambiente pela Universidade do Algarve, tendo frequentado vários cursos de formação na área de hidroponia e gestão de empresas agrícolas. Em 2014 fundou a GrowHo, que se caracteriza pela venda de material e concepção de projetos na área da agricultura urbana vertical, com a instalação de pequenos sistemas hidropónicos em casas, restaurantes e escolas. Formação também na área de hidroponia e assistência técnica a pequenos produtores. Participa regularmente em workshops de hidroponia por todo o país, com o objetivo de divulgar a técnica e exibir sistemas hidropónicos verticais e horizontais. Como é que vai decorrer esta sessão? O orador, nosso convidado, o Estevão, irá abordar a temática durante aproximadamente 30 minutos e durante a sessão poderão ir colocando questões no chat que está no lado direito do ecrã, para que estas sejam colocadas ao nosso convidado no final da sua intervenção. Antes de dar a palavra ao nosso orador, convido-vos a visitar o website da Leiria Business School em www.leiriabschool.com. Aproveito para vos informar que brevemente iremos ter uma formação no âmbito das novas tecnologias em agrobusiness, focada em componentes agro e também automatismos e infraestruturas, designadamente a utilização de drones, sensores, mas também a construção de câmaras que possibilita a implementação da hidroponia, de sistemas de hidroponia. Para obterem mais informações sobre outras formações, poderão consultar o nosso website em www.leiriabschool.com. Dou agora então a palavra ao orador Estevão Anacleto, que irá falar sobre agricultura vertical e hidroponia. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde. Agradecer aqui à doutora Susana Rodrigues e à Leiria Business School pelo convite aqui à nossa empresa. Irei eu falar de hidroponia, de cultivo sem sol. Eu sou gerente daqui da GrowHo, do nosso projeto, que tem evoluído bastante nos últimos anos nesta área. E agradecer mais uma vez a todos aqui pela vossa participação e reforçar mais uma vez que se quiserem fazer alguma questão podem fazê-lo através de chat durante a sessão. Irei aqui falar um pouco de agricultura vertical, hidroponia, cultivo sem sol. Este tema é bastante vasto. Nós estaríamos aqui durante, se calhar, 2 dias a falar deste tema. Iremos ter aqui uma abordagem um bocadinho introdutória e falar aqui que a agricultura vertical, nós temos tendência sempre a pensar que a hidroponia é cultivo vertical, mas também se adapta à agricultura, neste caso horizontal, ou seja, feita de forma normal, não numa ótica de vertical, de aproveitamento de espaço vertical, mas também de horizontal. E só para vos contextualizar, aqui a GrowHo, tal e qual como a doutora Susana Rodrigues referiu,
Nós somos aqui uma empresa de especialização em hidroponia, fazemos projetos, fornecemos e montamos soluções de cultivo sem sol, tanto vertical como horizontal. Temos uma loja online onde vendemos aqui os nossos produtos, tudo que é sistemas, também como acessórios e nutrientes, etc. Fazemos muito acompanhamento de alguns projetos. Mesmo quando eu falo de projetos, falo de projetos tanto comerciais como projetos de caseiros, neste caso, quem quiser ter em casa um sistema, uma horta de 20, 30, 40 plantas, nós fazemos esse acompanhamento e basicamente queremos fornecer sempre soluções para uma agricultura cada vez mais de transparência alimentar e respondendo aqui aos principais desafios, nomeadamente ligados à sustentabilidade, que são desafios cada vez mais exigentes e hoje em dia são desafios que nós queremos estar sempre na vanguarda para realmente responder aos nossos clientes e responder aqui às pessoas que nos contactam diariamente para terem uma alimentação cada vez mais de qualidade e cada vez mais controlada. Também da mesma forma nós fazemos formações, temos alguns cursos, neste caso online, e temos formações presenciais, workshops, etc. Aquilo que nós instalamos, fornecemos equipamentos tal e qual como podem ver, horizontais, para ter em casa, ou seja, quando nós falamos de agricultura vertical, nós estamos a falar, às vezes as pessoas têm muita tendência de pensar logo em grandes projetos, em grandes instalações, mas a agricultura vertical também se adapta às nossas casas, com sistemas verticais, com sistemas horizontais, etc. Qualquer espaço que tenham em casa, ou fora, ou no terraço, na varanda, etc. Nós comercializamos soluções para poderem cultivar os vossos alimentos em casa. Da mesma forma, fazemos workshops, neste caso em Lisboa, no Porto, já fizemos no Algarve e no Funchal, mas será uma área que nós queríamos começar a explorar mais este ano, a ir a mais sítios. No entanto, devido às circunstâncias atuais de pandemia, não iremos fazer, mas talvez para o próximo ano consigamos realmente fazer este tipo de intervenções, principalmente nas capitais do distrito. Da mesma forma, nós dinamizamos visitas a produtores comerciais que trabalham connosco. Neste caso, são produtores que nós fazemos algum acompanhamento em termos de monitorização das próprias estufas, das próprias produções, e nós dinamizamos visitas a esses produtores, tanto para, muitas vezes, de curiosidade, turismo, mas a maior parte delas mais em termos técnicas, ou seja, as pessoas vão visitar as estufas com o intuito de saber ou ver em loco como é que se faz este tipo de cultivo, e nós, com os nossos parceiros, a nossa rede de parceiros, nós, neste caso, nós organizamos estas visitas. E, da mesma forma, temos parcerias com algumas marcas internacionais para ter pequenos sistemas, pequenas hortinhas, como nós costumamos chamar, para ter em casa, na cozinha, para, neste caso, cultivar, nem que seja, como o exemplo desta fotografia, umas aromáticas, e ter uma peça realmente com design apelativo na cozinha, o que pode ser sempre uma prenda, uma boa prenda, etc. Mas é algo que realmente nós costumamos ter no nosso site para oferecer um vário leque de opções aqui aos nossos clientes. Então, em termos de enquadramento atual e dando início aqui à nossa agricultura de hidroponia, nós temos aqui atualmente vários problemas, neste caso,
vários desafios. E o principal será sempre derivado aqui ao desenvolvimento industrial a nível mundial e à urbanização que é feita muitas vezes sem planeamento e o que está, neste caso, a criar uma perda de solo arável, solo, neste caso, cultivável, para as pessoas terem os seus cultivos de uma forma diária. Ou seja, nós estamos a perder muita terra arável e realmente as cidades as urbanizações estão a crescer cada vez mais em direção ao campo e nós cada vez estamos a ficar com menos terra para cultivar. Em 2015, um grupo de cientistas anunciou que a terra, a nível global, tínhamos perdido 1/3 de terras cultiváveis. 1/3 é muito. E 1/3 começa a ser realmente um valor muito preocupante por si só, porque em 2050, neste caso a ONU, está a prever que a população cresça, neste caso, muito perto dos 10 bilhões de pessoas. E como podem imaginar, produzir alimentos para essas 10 bilhões de pessoas será sempre um grande desafio. Ou seja, cada vez mais irá haver uma procura crescente de alimentos e é preciso cultivá-los. É preciso arranjar soluções, neste caso uma solução que poderá ser sempre, neste caso, a recuperação dos solos e continuar a cultivar em solo, ou então fazer isto como um complemento de ter uma nova tecnologia, ou seja, ter novas armas para conseguirmos ter mais produção alimentar. E uma dessas alternativas é realmente o cultivo em hidroponia. Aquilo que eu gosto de dizer é que a hidroponia para nós será sempre um complemento ao cultivo em solo, ou seja, será um complemento para quem realmente não consiga fazer esse cultivo na terra. No entanto, aquilo que nós estamos a ver, e o enquadramento que eu vos dei há pouco, é que essa terra cada vez é mais escassa e a terra que existe muitas das vezes não permite cultivar, derivado a toda a problemática de contaminação dos solos, das águas subterrâneas. As próprias alterações climáticas também não estão a ajudar para que consigamos ter cultivos e cada vez mais produção em terra e, neste caso, uma das alternativas, ou neste caso, uma das soluções é realmente cultivar em hidroponia. Ou seja, a agricultura vertical, a agricultura feita em hidroponia é o futuro. E basicamente, o que é que nós definimos, como é que nós definimos a agricultura vertical? A agricultura vertical é realizada com sistemas ou estruturas projetadas para cultivar plantas sem terra, sem solo, ou seja, aplicando a técnica de hidroponia, que pode ser aplicada na vertical ou na horizontal, mas terá sempre como objetivo maximizar as produções num espaço limitado. Ou seja, nós temos espaços, por exemplo, imaginem nas cidades, nós temos muitos armazéns antigos abandonados, temos muitos pátios, temos muitos, neste caso, algumas casas abandonadas, alguns telhados que conseguimos aproveitá-los para colocar estruturas e essas estruturas poderão ter plantas. Essas estruturas podendo ter plantas, neste caso, vai fazer com que se maximize uma produção numa pequena área. Imaginem terem um espaço vertical e conseguirem cultivar nesse espaço vertical. Imaginem ter uma parede de 3, 4, 5, 6 metros e conseguirem colocar, por exemplo, alfaces, ervas aromáticas, morangos a serem cultivados nessa parede.
ou seja, num pequeno espaço nós conseguimos maximizar as produções. A produção de alimentos é realizada através dessas superfícies verticais, com vários níveis e aproveitando esse espaço. É usado a hidroponia, que basicamente é uma técnica de cultivar plantas sem terra, sem solo, e onde nós colocamos as raízes das plantas diretamente em contato com a chamada solução nutritiva. E o que é esta solução nutritiva? Esta solução nutritiva, basicamente, é água e nutrientes, são os nossos elementos minerais. Os nossos nutrientes que são retirados do solo, são retirados da terra, okay? E colocados em água. Neste caso, são dissolvidos, são nutrientes solúveis que nós colocamos em água e colocamos essa solução, essa água mais nutrientes, em contacto com as raízes das plantas. E as plantas vão crescendo, estando em contacto com essa nutrição, neste caso. Esta água e nutrientes, neste caso, estes nutrientes podem ser sintetizados ou podem ser orgânicos, tal e qual como na agricultura tradicional. Nós podemos ter um cultivo considerado normal, não é? Ou podemos ter um cultivo denominado orgânico, se bem que atualmente a hidroponia não é considerada, em termos de venda de produtos, não é considerada um cultivo biológico, porque nós temos uma diretiva da União Europeia que diz mesmo que tudo o que é orgânico, tudo o que é biológico tem que vir da terra, tem que obrigatoriamente crescer em terra. No entanto, nós conseguimos fazer este tipo de técnica, ou seja, fazer este tipo de cultivo de forma orgânica, utilizando nutrientes orgânicos. Não conseguimos vendê-los com selo, vendê-los como produto final, com um selo realmente como produto orgânico, derivado realmente a este impedimento que nós temos. É algo que já está a ser trabalhado e é algo que, por exemplo, nos Estados Unidos já é considerado cultivo orgânico, mas nós cá na Europa ainda estamos aqui com um ligeiro atraso. Depois, este tipo de agricultura é completamente controlado, ou seja, nós conseguimos controlar todos os parâmetros que influenciam o crescimento de uma planta. Conseguimos controlar a temperatura, conseguimos controlar a luz, a umidade, o oxigênio, o SO2, conseguimos, neste caso, controlar os alimentos, mesmo estando eles em ambientes fechados. Ou seja, nós conseguimos colocar uma iluminação artificial, conseguimos colocar ventiladores, etc., para dar aquilo que a planta, dar tudo aquilo que a planta precisa para crescer de forma saudável. Ou seja, é um tipo de cultivo que conseguimos ter uma qualidade muito grande em termos de produto final, porque realmente conseguimos controlar todos estes parâmetros. Além do mais, conseguimos controlar a nutrição. Eu consigo colocar, ou seja, eu sabendo, por exemplo, que uma alface necessita de X gramas de macronutrientes ou X gramas de micronutrientes, eu consigo, neste caso, colocar essa gramagem na água, neste caso, e colocá-la realmente fornecer à planta para que ela cresça de forma saudável, fazendo com que haja realmente que a planta tenha a maior qualidade possível para o consumidor final. Da mesma, em termos de como é que funciona, em termos aqui da própria hidroponia, já falei há pouco, a própria palavra deriva aqui de dois radicais gregos, hidroponia, que significa água, e ponos, que significa trabalho, ou seja, são fornecidos às plantas todos os elementos minerais essenciais para o crescimento e o desenvolvimento da mesma, de forma exata e constante, diretamente na raiz, também como já tinha referenciado há pouco. Existem vários sistemas hidropónicos e eles podem diferenciar-se, ou seja, quando eu falo de sistemas hidropónicos, estou a falar de estruturas, várias técnicas, subtécnicas neste caso, associadas à hidroponia, e eles diferem entre si pela forma como essa solução nutritiva entra em contato com a raiz das plantas. Ou seja,
Existem várias técnicas que, por exemplo, eu consigo utilizar uma técnica onde utilizo tubos, imagine um tubo normal, onde coloco a planta em cima desse tubo e coloco a raiz dentro do tubo e coloco a solução nutritiva a passar, neste caso, por dentro do tubo e entrar em contacto com a raiz das plantas. Isto é uma técnica chamada NFT, que nós vamos ver mais adiante, ou então fazer com que essa solução nutritiva seja lançada diretamente para a raiz das plantas, e aí já estamos a falar do tipo de técnica, ou então fazendo com que a raiz das plantas estejam sempre mergulhadas em água, tipo imagine uma piscina onde as plantas estão a flutuar em cima da piscina, e aí já estou a falar de outra técnica. Ou seja, existem várias técnicas que vocês podem aplicar, nomeadamente para quem esteja interessado neste tipo de cultivo. Aqui a primeira coisa que vocês têm que sempre pensar é o que é que eu vou cultivar. Ou seja, existe, para vos explicar, que existem técnicas que se adaptam melhor a umas plantas e outras técnicas que se adaptam melhor a outras plantas. Okay? Ou seja, aqui o primeiro pensamento que vocês vão sempre ter é o que é que eu vou cultivar? Ok, eu vou querer alfaces e tenho que saber que para a alface existe uma técnica que realmente pode ajudar a exponenciar o cultivo dessa alface. Se quiserem cultivar morangos, já estamos a falar no tipo de técnica. Pronto. Isto pode variar aqui um bocadinho, eu vou-vos dar aqui alguns exemplos nos próximos slides, para vocês verem que existem várias técnicas que se adaptam para vários cultivos. Tá? Pronto, a primeira destas técnicas nós falamos no NFT, no Nutrient Film Technique. É a técnica mais utilizada em termos mundiais. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre hidroponia na internet, vão encontrar muitos sistemas aplicando este tipo de técnica. Nós próprios vendemos os nossos sistemas caseiros com este tipo de técnica, e é uma técnica muito usada para a produção de folhosas, vegetais, ervas aromáticas, etc. Ou seja, tudo o que seja plantas de crescimento direto, plantas mais simples, ou então também podem ser adaptadas, pode ser adaptado para o cultivo de morangos ou tomates. Okay? Mas isso já requer aqui outro tipo de, se calhar, de estrutura, mas vejo mais esta técnica como mais utilizada para este tipo de plantas. Pronto. Como podem ver aqui pelo esquema, como é que isto funciona? É muito simples, é um sistema que funciona a nível gravítico, ou seja, nós temos um tanque, temos um reservatório aqui em baixo. Nesse reservatório nós temos aqui nutrientes com água, okay? Temos aqui a nossa solução nutritiva, temos uma bomba submersível, ou seja, imaginem uma bomba de aquário, por exemplo, e temos também um oxigenador, okay? Para dar oxigênio aqui à nossa solução nutritiva. Na parte de cima nós temos um tubo, normalmente são tubos de polipropileno, são tubos que, se tiverem interesse, nós próprios também comercializamos. São tubos especiais, são tubos mesmo certificados, e atenção a isto, são tubos certificados para produção alimentar, ou seja, se vocês existem vários projetos diferentes e existem várias pessoas a fazerem este tipo de técnica, muitas vezes utilizando tubos normais, tubos de PVC. Aqui a questão é que vocês têm que utilizar material inerte, ou seja, eu não quero usar um tubo PVC com chumbo, por exemplo, e estejam lá a crescer as minhas plantas que eu vou consumir que eu vou consumir depois como produtor. Tenham atenção em escolher sempre material inerte. Por exemplo, os nossos tubos que nós utilizamos são completamente inertes, são livres de qualquer tipo de químico e contaminante, e isto realmente é muito, muito importante. Mas pronto, vendo aqui o esquema, nós temos uma bomba submersível que lança para a parte de cima. Reparem, o tubo tem uma ligeira inclinação, okay? não é defeito aqui do esquema, é mesmo por isso. Tem que haver sempre aqui uma ligeira inclinação. A solução nutritiva é lançada para a parte de cima
do tubo. No próprio tubo nós temos as plantas que estão sustentadas, neste caso nos orifícios dos tubos, temos a raiz por dentro e a solução nutritiva passa, à medida que vai passando pelo tubo e vai retornar novamente ao tanque, porque isto é uma inclinação e a solução nutritiva graviticamente vai voltar ao tanque, ao reservatório, ela entra em contacto com a raiz das plantas e quando existe esse contacto, as plantas vão absorvendo os nutrientes. Okay? Claro, existem aqui coisas que nós temos de controlar, nomeadamente nós temos de controlar o pH da nutrição, porque se o pH estiver muito baixo, as raízes das plantas não conseguem absorver nutrientes. Nós temos de controlar a temperatura, porque a temperatura, se for muito alta, por exemplo, se a temperatura for acima dos 30 graus ou abaixo dos 10 graus, as plantas também não conseguem absorver os nutrientes. Ou seja, existe aqui um controle que é inerente a este tipo de cultivo. E isto chama-se a monitorização, que quem quiser aplicar e quem quiser fazer um projeto terá que ter não a nível diário, terá que ter pelo menos no início de 2 em 2, 3 em 3 dias, e quando as coisas começarem a estar mais ou menos controladas, nós conseguimos fazer esse controle uma vez por semana, por exemplo. Isto porquê? Porque quem tiver este tipo de sistemas tem que ter uma atenção muito grande ao tipo de água que coloca. Ou seja, nós estamos aqui a juntar água com nutrientes. Tá? Se nós temos um sistema pequeno, tal e qual como os sistemas que nós vendemos para a casa, nós conseguimos colocar água da torneira e juntar os nutrientes com a água da torneira. Ou seja, a água realmente aqui da rede dá-nos uma confiança em termos de qualidade que não irá haver problema nenhum para as plantas. No entanto, quem quiser fazê-lo de uma forma comercial, e estamos a falar de reservatórios que se calhar mais de 1000 litros, ou estamos a falar de reservatórios que muitos deles às vezes podem ir até aos 5000 litros, nós estamos a falar que não vão aproveitar realmente a água da rede, mas sim água de furos, e essa água realmente tem que ser analisada e tem que ser tratada. Tá? Porquê? Nós estamos a falar de plantas nuas, estamos a falar de plantas que a raiz está em contacto com a água, e qualquer tipo de problema bacteriológico, tipo um problema de fungos, ou seja, se essa água neste caso, se já tiver bactérias ou fungos, essas bactérias ou fungos depois vão atacar a raiz das plantas e vão atacar as plantas, e as plantas não se vão desenvolver. Ou seja, existe aqui sempre um cuidado. Eu estou a falar mais para os interessados em fazer este tipo de técnica a nível comercial. Existe realmente essa monitorização, esse cuidado a ter para fazer este tipo de cultivo. Quem quiser fazê-lo em casa, água da rede, em princípio, não terá qualquer tipo de problema. Adicionar os nutrientes e, neste caso, como nós costumamos dizer, realmente é só controlar alguma variação que possa haver, nomeadamente mais no verão ou no inverno, quando está muito calor ou quando está muito frio. No entanto, se vocês tiverem os vossos sistemas dentro de casa, em princípio não terão uma grande variação de temperatura e não haverá problema. Quem quiser fazer este tipo de cultivo fora de casa, no pátio, se tiver um terreno, nós aconselhamos sempre a fazer este tipo de cultivo com estufa. Tenho um sítio abrigado, nomeadamente em termos do vento e das intempéries, da chuva, porque poderá também influenciar. Pronto. Como é que isto funciona? Este tipo de sistema é composto por um tanque com solução nutritiva, tem um sistema de bombagem, tem uma bomba que depende sempre, neste caso, da altura do vosso sistema, e também do comprimento dos canais de cultivo, ou seja, quantos litros por hora é que vocês têm que lançar em cada tubo de cultivo. E canais de cultivo, neste caso tubos de polipropileno,
e de um sistema de retorno ao tanque. Okay? Ou seja, este tipo de sistema de retorno ao tanque apresenta aqui uma das vantagens que eu vou falar mais adiante, da hidropenia. E voltando aqui um bocadinho atrás, vocês, como podem ver, isto é um sistema fechado e é um sistema que toda a água que é colocada dentro do sistema é aproveitada para as plantas, tá? Ou seja, estamos a falar de uma técnica que poupa imensa água. Vocês sabem que a agricultura hoje em dia é uma das principais áreas que despende muita água, e este tipo de técnica, este tipo de sistema realmente poupa imensa água. Estamos a falar entre 70% a 90% comparativamente ao cultivo em solo. Tá? Pronto, a solução nutritiva é bombeada nos canais e escoa por gravidade, formando então a tal fina camada de solução que irriga as raízes das plantas. O sistema de drenagem, o sistema de hidráulico, é responsável pelo armazenamento e drenagem da solução nutritiva, sendo composto por um ou mais reservatórios. Isto depois depende também aqui da dimensão do vosso projeto. Se estamos a falar de estufas, de empreendimentos grandes, estamos a falar que se calhar vocês vão ter que ter vários reservatórios com nutrientes, etc. O controle da temperatura da solução nutritiva é importante, assim como a concentração dos nutrientes disponíveis para as plantas. Ou seja, vocês, além do controle da temperatura e do pH, também vão ter que ver um parâmetro que nós chamamos de condutividade elétrica, que é o parâmetro que mede a concentração de nutrientes que existe na água, porque é normal que, à medida que as plantas vão consumindo, vão gastando os nutrientes e vocês vão ter que repondo no sistema. Só uma pequena referência que eu há pouco esqueci-me, voltando aqui um bocadinho atrás. Este sistema não está sempre a trabalhar. Okay? Nós não estamos sempre a colocar água dentro do tubo. Nós estamos a falar em intervalos normalmente nós temos um temporizador ligado aqui à bomba e estamos a falar em 15 minutos a funcionar e 15 minutos parado. Okay? Ou seja, são dados de projeto, são realmente o tempo necessário para as plantas consumirem de forma razoável os nutrientes e também para o tubo não se secar completamente, não ficando também as raízes secas, e então fazemos sempre uma temporização de 15 minutos o sistema a funcionar, 15 minutos o sistema desligado. Okay? Só esta parte que eu esqueci de referir. Bom, nós estamos aqui, podem ver aqui um sistema NFT, neste caso não com tubos, isto é com calhas. Estamos a falar de um sistema em pirâmide, um sistema vertical. Existem várias tipologias. Este é um deles, usando este tipo de sistema. E como podem ver, se vocês nesta área quisessem cultivar em solo, reparem que conseguiam, se calhar na mesma área, ou seja, nesta área da estrutura, eu consigo se calhar ter aqui 4, 5, 6 vezes mais plantas do que se quisesse ter em solo. Ou seja, realmente é um grande aproveitamento de espaço e é uma grande forma de maximizar áreas em termos de produção. Depois, temos um sistema que eu particularmente gosto bastante, chamado aeropnia. É um sistema que funciona muito, e se vocês pesquisarem, funciona muito através de tubos cilíndricos. São tubos cilíndricos também de polipropileno, ou também existe tubos cilíndricos de PVC, neste caso PVC tratado, mas aqui o sistema funciona de outra forma. Ou seja, imaginem, vocês têm um tubo cilíndrico onde têm as plantas, neste caso em suspensão, ou seja, as plantas estão em suspensão nesse tubo e tem um reservatório e a água, a nutrição é pulverizada dentro desses reservatórios, desses cilindros, diretamente para a raiz das plantas. Ou seja,
estes temas, eu já vou-vos mostrar uma fotografia, realmente são muito funcionais e realmente muito bons para o aproveitamento ainda maior do espaço vertical. Porquê? Porque nós conseguimos ter as plantas para já mais perto umas das outras, não estando as raízes neste caso, perto umas das outras, ou seja, existe mais espaço, como as plantas estão suspensas, existe mais espaço para a raiz crescer, e o que faz com que as plantas tenham mais espaço também para se desenvolver. E também porque, como o sistema é de pulverização, conseguimos ter um reservatório em baixo e ter o abastecimento das plantas na parte de cima, na parte vertical. Neste caso estamos a falar em projetos que muitos deles podem ir até aos 5, 6 metros de altura ou mais. Tá? Em termos do próprio sistema hidráulico, é tal e qual como o NFT, nós temos um temporizador ligado à bomba, 15 minutos on, 15 minutos off, e a bomba pulveriza, lança diretamente a água para a solução nutritiva para dentro diretamente para as raízes das plantas. Pronto. As plantas são cultivadas suspensas no ar, tendo como sustentação estruturas de polipropileno ou PVC tratado. Podem ser dispostos também na horizontal, ou neste caso o mais usual é na vertical, e permite realmente o maior aproveitamento das áreas e instalação de um número maior de plantas por metro quadrado de superfície, neste caso de estufa ou neste caso mesmo em casa. Vocês podem ter um sistema destes num cantinho da vossa casa e conseguem se calhar ter ali 3 metros de planta, ou seja, 3 metros onde conseguem se calhar ter ali umas 50 e tal plantas. É uma das grandes vantagens num espaço que se calhar nem chega a 1 metro quadrado. Estamos a falar se calhar em meio metro, conseguem ter ali 50 ou mais plantas. Ou seja, existe realmente um aumento direto de produtividade. O funcionamento da aeroponia é muito similar ao NFT, ou seja, isso inclui a bomba de circulação, a solução nutritiva, o relógio, o reservatório da solução, sendo que a solução pode entrar por cima da coluna, ou seja, eu não referi há pouco, eu mostrei o esquema de pulverização, mas também pode haver um sistema que é a bomba lança diretamente para a parte de cima e depois ela vai caindo para dentro do cilindro, da estrutura, imagina, tipo chuveirinho, e as plantas a raiz das plantas vão entrar em contacto com essa pulverização, com esse chuveirinho da água. Se quiserem, nós atualmente não iremos estamos a projetar uma torre de aeroponia. Nós não temos atualmente em stock, mas iremos ter brevemente. Se quiserem, nós temos muita informação no nosso site sobre a aeroponia. Se quiserem pesquisar, podem fazê-lo. Pronto, isto é um exemplo das torres de aeroponia. Se calhar mais, como podem ver, nós estamos a falar de torres que ocupam muito pouco espaço. Estas torres, por exemplo, têm cerca de 2,5 metros. Como podem ver, tem um depósitozinho. Por dentro do depósito tem uma bomba que pulveriza, neste caso, a solução nutritiva para a torre, para dentro da torre. Vocês não conseguimos ver aqui, mas se vocês tivessem uma perspectiva interior da torre, vocês iriam ver as raízes das plantas todas em suspensão e neste caso com muito espaço a nível de crescimento. Tá? Pronto, isto, como podem ver, é muito bom mesmo em termos de aproveitamento de espaço. É uma das técnicas que eu pessoalmente gosto bastante e permite realmente ter ali um grande aproveitamento. No entanto, tem aqui um problema e se calhar muitos de vocês já viram qual é que é o problema. Se eu quiser ter plantas maiores, eu não consigo ter. Se eu quiser ter um tomateiro aqui, quer dizer, eu conseguia ter, não é? Mas tinha que ter ali se calhar uma estrutura para agarrar depois na planta e para quando os próprios tomates começassem a desenvolver, eu precisaria de
ter uma base de sustentação para agarrar na planta para ela não cair para baixo. No entanto, tudo o que seja folhosas, como podem ver pela foto, alfaces, o próprio morango também se está muito bem neste tipo de estrutura. Agora, tudo o que seja plantas com maior crescimento a nível radicular e a nível da parte aérea já requer aqui alguma complexidade. Atenção, eu não esqueci-me de falar, porque isto é tanta informação que eu... lá está, não conseguiríamos estar aqui só estes 30 minutos, teríamos de estar aqui mais tempo, mas vocês praticamente conseguem cultivar tudo o que seja, tudo em hidroponia, desde que haja raiz. Ou seja, aqui o segredo é colocar a raiz das plantas dentro deste tipo de estrutura. Okay? Como a planta estiver cá fora, vocês depois podem fazer aqui a vossa engenharia, mas aqui o segredo é sempre ter a raiz das plantas dentro dos sistemas, ou seja, ter a raiz das plantas em contacto com a solução nutritiva. E aqui é o segredo, e aqui vai fazendo com que a maior parte, tubérculos não conseguimos, existem muitas plantas que nós não conseguimos, mas a maioria conseguimos, porque conseguimos realmente colocá-las neste tipo de estruturas com a raiz em contacto com a solução nutritiva. Ora, depois temos o próprio sistema DFT, floating, e também um sistema semi-hidropónico. Vocês podem estar aí, o que é isto da semi-hidroponia? O DFT ou floating, nós estamos a falar num sistema onde as plantas estão estão sempre mergulhadas em água, ou seja, imagine uma placa de esferovite, imagine um tanque com uma placa de esferovite por cima e fazem umas furações na placa de esferovite e colocam as plantas dentro de um copo e colocam esse copo dentro desses orifícios de esferovite e fazendo com que a raiz das plantas depois esteja em contacto com a solução nutritiva. Neste caso é o nosso chamado DFT ou floating. Ou então a chamada semi-hidroponia, que é um exemplo deste esquema que eu tenho aqui, onde vocês conseguem ver as plantas estão a crescer em cima de um substrato. Okay? E vocês vão me falar, mas a hidroponia não utilizava terra, não utiliza substrato? Sim, nós estamos a falar em substratos, estamos a falar muitos deles substratos inertes, estamos a falar de substratos que dão muitas vezes dão sustentação a algumas plantas e também dão neste caso as condições em termos de temperatura, umidade, etc. para algumas plantas para crescer. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Por exemplo, o morango. O morango é uma planta que requer algum calor e alguma umidade em termos radiculares. E então o que é que eu vou fazer? Eu utilizo um substrato chamado fibra de coco, já devem ter ouvido falar, que realmente vai fazer com que essa planta cresça realmente de forma saudável. Porquê? A fibra de coco é um substrato que mantém muito bem a umidade e é um substrato que mantém muito bem o calor. E então é o melhor substrato para colocar, por exemplo, para cultivar morangos. Portanto, existem outros substratos, existem a lã de rocha, existe casca de pinho compostado, existe a perlite, quer dizer, existem vários substratos que nós podemos aplicar para este tipo de sistema. Por exemplo, os mirtilos, hoje em dia, nós conseguimos cultivar framboesas e mirtilos, mais se calhar os mirtilos em semi-hidroponia, em casca de pinho compostado, que é um substrato que dá a acidez suficiente para que a planta, neste caso que o mirtilo gosta, em termos de radiculares. Depois, ou seja, nós colocamos o substrato e colocamos um tanque ou um reservatório e há várias formas de de colocar depois a solução nutritiva no substrato. Ou rega gota a gota, ou seja, coloca um sistema de rega gota a gota dentro do substrato, ou então, tal e qual como vem aqui no sistema, por capilaridade, ou seja, nós estamos aqui a ver que através de capilaridade o substrato vai absorvendo os nutrientes.
Okay? Por exemplo, se vocês forem ao nosso site, na parte das hortas caseiras, nós temos vários, aqueles mini sistemas, tal e qual que eu me mostrei há pouco na foto, no início, aqueles sistemas de cozinha mais pequenos que usam este tipo de sistema. Ou seja, nós colocamos o substrato com as sementes das plantas e depois o substrato a nível capilar vai absorvendo a água e vai fazendo com que as plantas também cresçam neste tipo de sistemas. Tá? Pronto, o sistema DFT ou floating não utiliza os tais canais de cultivo, não utiliza os tubos, utiliza sim as mesas ou as mesas flutuantes, ou nós chamamos as mesas flutuantes, basicamente é um depósito com água e as placas de esferovite por cima, com a solução nutritiva, e elas estão sempre mergulhadas nessa solução nutritiva. Ou então o semi-hidropónico, e aí é utilizado substrato, mas este tipo de substrato já é utilizado mais para sustentação, por exemplo, de frutíferas, flores, etc., cujo sistema radicular e cuja parte aérea estão mais desenvolvidas. Ou então plantas que requerem algumas necessidades especiais em termos radiculares, tal e qual como o morango que eu referi há pouco. A injeção da solução nutritiva pode ser realizada através de sistema rega gota a gota ou por capilaridade. Pronto. Isto é um exemplo, por exemplo, de um sistema DFT ou floating, do tal da piscina. Vocês podem ver, tem a placazinha de esferovite, as plantas estão aqui por cima, não se consegue ver o copo, estão aqui sustentadas num copo, dentro da esferovite, e as raízes, isto é a fotografia onde eles levantaram a placa, e as raízes estão sempre em contacto com essa solução nutritiva. Tá? Isto depois, em termos de controle de solução, tem aqui outros parâmetros, mas se vocês depois quiserem mais informações sobre esta técnica, também nós podemos fornecer, tanto esta como as outras. Depois, temos aqui o NGS, o New Green System, um sistema inventado pelos espanhóis, ou seja, para maximizar em termos de produção algumas culturas e para adaptar, nomeadamente em termos de preço, em termos de tecnologia, para fazer, neste caso, nós costumamos chamar esta técnica como a técnica mais low cost, ou seja, reparem, em vez de, aqui do lado esquerdo, em vez de colocarmos as plantas nos tubos, colocamos, neste caso, as plantas em sacos de polietileno. Ou seja, são sacos, isto são estruturas em V, onde colocamos sacos que podem ter várias camadas, os sacos estão neste caso, por camada. Colocamos as plantas, a solução nutritiva entra de um lado e sai do outro lado. No entanto, se houverem várias camadas, a solução nutritiva vai passando de uma camada para a de baixo e vai para a outra de baixo. Qual é a vantagem? Permite realmente que as raízes das plantas tenham mais espaço para se desenvolverem pelas várias camadas do sistema. Também permite com que haja, muitas pessoas, muitos produtores fazem, colocar só uma camada e fazer um semi-hidropónico, ou seja, utilizar só a camada do saco, colocar dentro substrato, neste caso fibra de coco com perlito, é um exemplo, e colocar as plantas por cima, colocar um sistema gota a gota e fazendo com que as plantas também cresçam de forma realmente muito eficiente. Pronto, é um sistema, baseado na circulação da solução nutritiva no interior dos sacos de polietileno. Este sistema esta técnica utiliza um sistema denominado, neste caso, suporte oscilante, e é utilizado para aproveitar o espaço vertical e obter realmente uma maior produção. Este sistema oscilante, eu vou-vos mostrar pela foto como é que funciona, pela foto a seguir, e com este tipo de técnica nós conseguimos, imaginem, numa área total de 1 hectare, conseguimos ter uma média, atenção, isto é sempre uma média de 400 mil plantas por hectare. E é uma técnica muito mais económica comparativamente a uma técnica com tubos ou a técnica de NFT. Isto é uma fotografia de uma estufa onde nós temos este tipo de técnica aplicada à produção de morangos. Existem várias em Portugal. Já é realmente um tipo de técnica muito aplicada a nível nacional. E como podem ver, isto é o chamado sistema oscilante. Reparem, nós temos a parte de cima, ou seja, isto basicamente as estruturas
andam para baixo e para cima. Ou seja, então nós estamos aqui a ver isto foi uma visita que nós organizamos e como podem ver, quando se vocês quiserem apanhar ou na altura da apanha do morango ou tratar o morangueiro, vocês conseguem que a estrutura venha para baixo e conseguem trabalhar de forma ergonómica e depois esta que está em baixo pode vir para cima e este de cima podem vir para baixo, ou seja, é o tal chamado sistema oscilante. E é um sistema que permite realmente cultivar, neste caso, trabalhar de forma ergonómica. Isto é outra das vantagens deste tipo de sistemas, é que nós conseguimos trabalhar de forma ergonómica e permite que se poupe alguma fisioterapia, neste caso de cultivar, por exemplo, cultivar em terra. Pronto, vantagens. Nós estamos aqui a falar de vantagens, estamos a falar de uma das vantagens que é a preparação para o futuro, ou seja, estima-se que em 2050 cerca de 68% da população mundial vive em áreas urbanas, ou seja, realmente é uma das vertentes da agricultura vertical, é a agricultura urbana, e é onde ela é aplicada com de forma mais efetiva e de forma mais tecnológica, ou seja, não estamos a falar em cidades numa dimensão de Lisboa ou do Porto, estamos a falar, por exemplo, em cidades, por exemplo, uma Paris, um Londres ou Nova Iorque, onde vocês, para terem alimentos, para chegar alimentos ao centro da cidade, vocês desde o momento da apanha, por exemplo, imaginem uma estufa de alfaces, desde o momento da apanha da alface até chegar à mesa das pessoas, às vezes estamos a falar em muitos dias. Ou seja, as plantas, os alimentos já chegam com uma qualidade e com uma frescura muito má, e então realmente existe a necessidade de encurtar esse tempo, encurtar esse espaço temporal entre a colheita e o consumidor final. E então aquilo que se está a fazer realmente é cultivar nas cidades e cultivar em armazéns, em contentores, etc. Ou seja, uma das vantagens da hidroponia é que vocês podem cultivar em qualquer sítio, pode ser numa cave com luz artificial, pode ser num contentor com luz artificial, pode ser num armazém que tenha luminosidade ou que possa ser complementado com luz artificial, ou pode ser mesmo, imagine um telhado ou um terraço onde consigam colocar uma estufa e consigam realmente ter ali uma estrutura onde consigam ter uma estufa, uma produção no meio de uma cidade, consigam ter uma alface, se calhar a chegar do momento da colheita até ao consumidor final, se calhar nem chega a 24 horas. Ou seja, é uma das grandes vantagens deste tipo de cultivo, e daí nós acharmos, e temos a certeza que já é uma realidade hoje em dia, em grandes cidades, mas cada vez irá ser mais necessário, ou seja, será o futuro da agricultura, se passará muito por este tipo de cultivo urbano, este tipo de cultivo em hidroponia. Para vocês terem uma noção, nós estamos a falar que neste tipo de agricultura, por exemplo, para meia hectare, para 5.000 metros quadrados, conseguimos cultivar na vertical. Existem muitos projetos que conseguem cultivar 4, 5, 6 vezes mais nessa área do que comparativamente à produção em solo para a mesma área. Outra das vantagens é produtos com maior qualidade, ou seja, existe um maior controle, tudo o que seja nutricional, não se usa pesticidas e herbicidas. Tenham atenção a uma coisa, que é, nós aqui estamos a tirar a terra, a componente terra, e como devem saber, a terra é um dos principais propagadores de tudo o que é insetos, tudo o que é vírus, tudo o que é fungos, etc. Nós, estando a tirar esta componente de terra, nós estamos a permitir com que não haja problemas de pragas e doenças. Okay? No entanto, existe sempre a probabilidade de haver, nomeadamente, por exemplo, em termos de insetos,
nós podemos ter sempre insetos a voar para as nossas produções, ou então através, se calhar, de uma água, daí eu ter referido há pouco, que é muito importante vocês terem cuidado com a qualidade da água, porque a água pode já vir contaminada. E então existe sempre essa precaução. No entanto, comparativamente ao cultivo em solo, nós estamos a falar que há uma predominância muito baixa de haver doenças ou pragas. Okay? Depois, das principais vantagens, a meu ver, é um uso mais eficiente da água, ou seja, a hidroponia permite produzir culturas com 70% a 95% menos de água do que necessário para o cultivo em solo. É uma das grandes vantagens. Pronto, em termos esquemáticos, vocês podem ver, por exemplo, aqui neste primeiro exemplo, o melhor aproveitamento de água. Ou seja, vocês sabem, quem tem hortas ou quem tenha familiares que tenham hortas, vocês sabem que ao regar uma planta, se calhar, não sei qual é a percentagem, mas se calhar só 40% daquela água é que vai realmente para a planta. Tá? Tal e qual como os nutrientes. Se vocês quiserem dar nutrientes a uma planta em solo, se calhar só 30% ou 40% desses nutrientes é que realmente vão para a planta. Em hidroponia não, tudo aquilo que é colocado no sistema é aproveitado pela planta. Depois, sistema mecanizado, lá está, ou seja, nós utilizamos uma tecnologia associada a este tipo de sistemas. É uma vantagem, como pode ser uma desvantagem, nós já vamos ver na parte das desvantagens. Depois, maior número de culturas, ou seja, nós conseguimos na mesma área ter o dobro, o triplo ou mais de cultivo, ou seja, consigo cultivar no mesmo espaço na vertical e ter uma maior produção. E depois, durabilidade da cultura é maior. Não sei se sabem, mas nós, neste tipo de sistemas, nós conseguimos tirar a planta sem terra, neste caso a planta com raiz. Eu não sei se já fizeram esta experiência, mas se não fizeram, se alguém estiver aqui a cultivar a hidroponia, eu aconselho a fazerem, que é, por exemplo, pegarem numa alface com raiz e colocarem no frigorífico e vão ver que a alface permanece mais 4, 5, 6 dias, ou seja, ela não apodrece tão facilmente como uma alface sem raiz. Porquê? Porque a raiz vai continuar a dar nutrientes à planta, vai continuar a dar uma frescura e qualidade à planta. Daí este tipo de cultivo ser cada vez mais procurado por chefes de restaurantes, por estabelecimentos de restauração, porque realmente permite com que os chefes tenham produtos cada vez mais frescos e cada vez mais de qualidade, porque armazenam esses produtos com raiz dentro do frigorífico. Tá? Pronto, se vocês cortarem a raiz, ou seja, a planta não tem esse fornecimento, vai fazer com que ela comece logo a apodrecer. E já devem ter tido esse exemplo muitas vezes de terem verduras a apodrecer no frigorífico. Já aconteceu. E depois, cultivar em todas as épocas do ano. Ou seja, nós, como estamos aqui a controlar tudo o que seja condições atmosféricas, etc., ou seja, tudo é monitorizado, conseguimos colocar sistema de iluminação, temperatura, oxigenação, CO2, etc., eu consigo cultivar em todas as épocas do ano. Pronto, as desvantagens acabam sempre por ser a viabilidade financeira. Nós estamos a falar em investimentos elevados, estamos a falar realmente em investimentos que são muito pesados, porque ainda é um cultivo que ainda está a dar os primeiros passos, nomeadamente na Europa, em alguns países europeus. Noutros países já está bastante desenvolvido, nomeadamente nos Estados Unidos. Mesmo a Holanda, cá a nível do europeu, também já tem algum desenvolvimento. No entanto, são sempre investimentos muito grandes. E quando estou a falar de investimento elevado, não estou só a falar nem parte da aquisição dos equipamentos, estou a falar da própria manutenção. Isto envolve sempre mão de obra qualificada, ou seja, se vocês tiverem um tipo de cultivo, imaginem, urbano, uma estufa no armazém com sistemas de monitorização, com sistemas de oxigenação, com sistemas de iluminação, vocês têm que ter técnicos qualificados para realmente saber como funcionar com a própria estufa. E depois, a grande problemática é sempre o custo de energia, ou seja, por pouca energia, porque nós utilizamos alguns LEDs com um baixo consumo de energia, mas mesmo essa pouca energia
Estamos a falar sempre em produções em larga escala, estamos sempre a falar daquele investimento e, como todos nós sabemos, o custo da energia em Portugal é bastante elevado. Mesmo aplicando, vocês podem sempre aplicar alguns métodos de energias renováveis, em alguns painéis solares, etc. No entanto, isso vai sempre envolver investimento. Esta é das principais vantagens, porque nós estamos a falar que vocês investem bastante para depois ter uma rentabilidade de alguns produtos que pode ser muito baixa. Daí nós aconselhamos sempre, e nós quando fazemos projetos aconselhamos sempre os nossos clientes a sejam diferentes, sejam inovadores, façam coisas diferentes em termos de produto final, não façam projetos grandes, enormes, comecem se calhar a fazer sistemas mais pequenos, a fazer ali uma economia circular, mas a cultivar realmente, a terem um produto final que realmente seja valorizável em termos de aceitação depois pelo cliente final. Nomeadamente, estamos a falar, por exemplo, dos microgreens, que são muito apreciados por alguns restaurantes hoje em dia, e é um produto que é fácil de cultivar e que com uma rentabilidade muito boa. Estamos a falar em alguns frutos vermelhos, etc. Pronto. É aquilo que nós costumamos dizer, que não façam investimentos de milhares de euros para cultivar alfaces, porque depois vão vender uma alface se calhar a um preço se calhar muito pequeno, muito irrisório, e depois realmente vão começar a ter problemas em termos do vosso plano financeiro e o vosso plano de negócio e o vosso próprio negócio, mesmo depois em termos de atingir o break-even ou eventualmente terem rentabilidade, que é aquilo que vocês querem sendo produtores comerciais. Depois, dificuldades com a polinização, ou seja, existem algumas culturas que requerem polinização. Estamos a falar que, como este tipo de cultura é fechada, é feita em sistemas fechados, nós estamos a falar que a polinização tem que ser feita manual, e isso pode ser também trabalhoso e ter também a sua despesa. E depois é um sistema que é muito dependente da tecnologia, ou seja, depende de várias tecnologias de iluminação, manutenção de temperatura, umidade, monitorização das culturas, monitorização dos nutrientes, etc. Portanto, são realmente aqui as desvantagens deste tipo de cultivo. Em termos de conclusão, sim, a agricultura vertical é o futuro, é utilizado como um complemento ao cultivo em solo, ajudando realmente o produto final a chegar com maior frescura e qualidade ao consumidor final. As tecnologias agrícolas verticais de hidroponia ainda são relativamente novas. As empresas ainda precisam de produzir culturas em escala com sucesso e torná-las economicamente mais viáveis para realmente atender à crescente procura dos alimentos futura e cada vez haver mais, neste caso, mais players no mercado, cada vez mais tecnologias mais baratas, para realmente esse investimento ser cada vez menor e haver realmente com que haja realmente negócios viáveis neste tipo de agricultura. É uma técnica sustentável, permite uma redução significativa do consumo de água, redução do uso de pesticidas e herbicidas, possível cultivar em áreas onde não seria possível cultivar em solo, entre outros. Ou seja, este tipo de cultivo é feito em casa, é um cultivo realmente muito bom. Ou seja, eu quando estava aqui a falar do investimento, este investimento eu estaria a falar só a nível comercial. Quem quiser fazer um investimento em termos de ter uma horta em casa, para ter 20, 30, 40, 100 plantas em casa, ter a sua horta, como nós costumamos falar, é ter a sua horta em casa. Estamos a falar de investimentos que andarão à ronda, à volta dos 100, 200, 300, podem ir até aos 1000 euros, mas depende do número de plantas que vocês quiserem, mas realmente não é um investimento muito, muito pesado para terem uma produção se calhar de 20, 30, 40, 50, 100 plantas por mês e conseguirem serem autossustentáveis, terem um consumo dos vossos próprios alimentos em casa, para vocês e para a vossa família. Quem quiser praticá-lo de forma comercial, aí sim
estamos a falar se calhar em investimentos que andarão às vezes são investimentos muito caros, muito dispendiosos, e aí se calhar tem que ser feito muito bem em termos de plano, tem que ser muito bem planeado em termos de plano de negócios, plano de marketing, fazer um levantamento do mercado muito extensivo para ver realmente se compensa ou não investir neste tipo de cultivo a nível comercial. No entanto, se quiserem sempre falar connosco, nós estamos disponíveis. Nós temos aqui os nossos contactos através do nosso site, temos WhatsApp com este número associado. Qualquer tipo de projeto, mesmo para casa, mesmo um sistema para casa, um sistema comercial, falem connosco, nós ajudamos, nós apoiamos e estamos cá para vos ajudar, quem realmente quiser fazer isto de forma comercial ou a nível caseiro. Tá? Agradeço mais uma vez. Agora ia dar a palavra à doutora Susana Rodrigues. Fiquei absolutamente fã. Primeiro, muito obrigada pela excelente apresentação. Fiquei fã pelos princípios da sustentabilidade, mas também pelo facto de poder, de uma forma simples, eu digo simples no sentido em que em casa, num espaço pequeno que seja, se pode ter, independentemente de não ter um pedaço de terra, poder ter a minha própria produção. Portanto, muito obrigada. É agora que eu me vou dedicar mais a esta área. Eu queria também saudar os vários intervenientes que têm aqui um conjunto de perguntas e eu vou passar a ler algumas, está bem? E que peço então ao Steve um favor de nos apoiar aqui nas respectivas respostas. Uma que nós temos é do Stanislau, e peço desculpa se a pronúncia não é a mais correta, e pergunta o controle de doenças e de patogénicos, ou seja, o que eu penso que a pergunta refere é se é possível, como vamos buscar esta água à rede ou eventualmente a um poço, se é possível de alguma forma o controle de doenças e de patogénicos. É possível, para já é possível logo na fonte, ou seja, ao fazer a análise existem muitos sistemas que por exemplo, existem muitos produtores que têm sistemas de tratamento de água, mesmo no próprio depósito. Não estamos a falar em ultravioletas, temos alguns produtores que utilizam também a osmose inversa. Existem logo, dá para realmente comatar logo isso na fonte. Se é descoberto depois a nível de plantas, existem várias e existem vários, depois depende também se é fungo, se é inseto, etc. Por exemplo, acontece muitas vezes que, não sei se conhecem os pulgões, que é realmente um anfíbio que ataca muitas plantas. Existe sempre a parte de utilizar-se joaninhas como método para comer os pulgões. Se acontece um fungo a nível radicular, existem alguns fungicidas biológicos que também podem ser utilizadas e colocadas no sistema. Depois conseguimos atacar isso dessa forma. Aqui depende sempre, há aqui uma questão que é, aqui e isto pode ser também uma das desvantagens, é que, por exemplo, se uma planta estiver contaminada, como é um sistema que está todo interligado, porque a solução nutritiva, a água passa por todas as plantas, se há contaminação de uma planta, pode haver a contaminação das outras todas, ok? E isso acabará por ser uma desvantagem. No entanto, isto acontece muito poucas vezes, ou se realmente, peço desculpa o termo, mas haja um bocadinho um desleixo da parte de limpeza do sistema, ou então colocar, como nós já tivemos aqui alguns casos de alguns produtores que colocam as plantas com terra dentro do sistema e essa terra já vem contaminada. Pronto. Isso aí depende, mas existe sempre solução. Também há uma coisa que depende sempre da altura que vocês detectam o problema, porque se for numa fase muito precoce, vocês conseguem tratar. Aquilo que eu aconselho sempre é que se for já numa fase por exemplo, de doença fúngica já desenvolvida, o melhor é tirar as plantas do sistema, limpar e voltar a cultivar. Pronto, não facilitar nessa questão. Temos aqui outra pergunta do André. O André pergunta, em termos de parâmetros de controle do ambiente de crescimento, qual diria que é o parâmetro que tem mais impacto no crescimento das plantas? É C, pH ou luz? Estamos a falar da luz e da temperatura.
Ok. A Bandarra coloca também aqui uma questão que diz: é possível usar luz LED para crescer alface? Que cor de luz aconselha para potenciar o crescimento das plantas? É assim, nós temos vários espectros, existe sempre as cores, nós chamamos a amarela, a vermelha e a azul, existe a combinação, depois depende se eles aconselharem ao nosso site na parte da iluminação. Nós temos lá vários tipos de iluminação e vocês depois podem ler pela descrição. Existem sempre luzes que se adaptam a fases das plantas. Por exemplo, um morango tem várias fases. Tem a fase da flor e tem a fase do fruto. E nessa fase da frutificação e na fase vegetativa podem ter diferentes espectros de luz. Mas isso, os sistemas hoje em dia de iluminação já vêm com isso já pré-definido e vocês basicamente mudarem no sistema, por isso não há problema. O Bruno diz: no caso de haver uma contaminação do circuito de água, que técnicas podemos usar para mitigar? Mas já o Estevão também já falou um bocadinho sobre isto. Sim. O João diz: é importante e quanto o arejamento da solução com a bomba de ar? Pronto, é assim, uma boa questão. Os sistemas NFT, normalmente vocês viram pelo esquema, nós normalmente, como o próprio sistema, como é um sistema aberto, já faz oxigenação pelo próprio. Ou seja, se vocês repararam, por exemplo, existe uma queda de água, ou seja, quando a água volta ao depósito, existe uma pequena queda de água. Okay? A própria queda de água ajuda na oxigenação, ou seja, nos sistemas NFT, nos sistemas em tubos, e na própria aeropnia então é bastante oxigenada de forma natural, não precisam de ter um oxigenador. Pronto, o próprio sistema por si só já o faz. No entanto, se vocês quiserem complementar essa oxigenação natural, podem fazer com pequenos oxigenadores. No sistema DFT, naquele sistema que eu vos mostrei do floating, da piscina, com as placas de esferovite, como é um sistema fechado, aí sim tem que ter um oxigenador, tem que ter uma oxigenação. Tá? Tem que haver oxigênio. Isto porquê? Só para vos explicar. O oxigênio é essencial para a solução nutritiva, para as plantas absorverem os nutrientes de forma realmente eficaz. Tá? O Bruno diz-me: é possível utilizar a aeropenia e induzir a germinação? A aeropenia para germinar? Para induzir a germinação, sim. Não. É assim. Pode... Não. Isso é uma boa questão, por acaso. Agora fiquei um bocadinho a pensar nisso, mas não o faço. Nós normalmente germinamos sempre à parte. Tudo o que é germinação é um processo à parte. Nós utilizamos uma... E lá está, desculpem lá estar sempre a referir isto, mas vocês podem ir ao nosso site e ver, nós temos lá uma espuma que é chamada espuma fenólica, que é uma espuma biodegradável, que nós utilizamos para germinar. Quando as plantas germinam na espuma, aí é que sim colocamos dentro dos sistemas. Okay? Tudo o que é germinação, façam-no à parte. Ok. Há aqui também uma pergunta do Carlos Pereira que diz: é necessário também ter o sistema a bombar água à noite e de 15 em 15 minutos? Sim. Ou seja... Sim. O Duarte e Afonso dizem: se quisermos montar um sistema comercial NFT em interior com luz artificial, como podemos saber o número de plantas que necessitaríamos para produzir e que seja lucrativo? Tem algumas dicas para quem queira iniciar nesta área a nível comercial? Isso é uma questão muito complexa, é uma questão que nós temos alguns dados. Vou-vos dar um exemplo. Estou a falar de uma coisa já muito, por exemplo, numa área de 5 mil metros quadrados. Estamos a falar de, se calhar, numa área enorme, não é? Uma área de meio hectare, não é? Imaginem, se calhar, metade de um campo de futebol, um pavilhão. Estamos a falar de um sistema NFT que consegue produzir nesse sistema, em termos de ter 2 ou 3 camadas, depois depende sempre do número de camadas, depende sempre também da iluminação, do investimento. Isto depende sempre muito daquilo que vocês querem gastar. Okay? Se querem ter 2, 3, 4, 5 ou 6 camadas. Mas vou-vos dar um exemplo de 2 camadas, por exemplo, que é o mínimo. Nós estamos a falar em 5 mil metros quadrados, conseguem ter ali, cultivar
umas 140 mil plantas, tanto de crescimento como de berçário. Porque também depois há várias fases. Há as plantas pequeninas e há as plantas de crescimento. Ou seja, nós temos, normalmente nos sistemas, temos dois tipos de tubos. Temos os tubos maiores para as plantas que estão-se a desenvolver e temos os tubinhos mais pequeninos, que é para colocar, quando se faz a germinação, nós colocamos nesses tubos pequeninos para elas crescerem, chamamos o berçário, para elas crescerem depois para o crescimento. Estamos a falar à volta de 150 mil plantas, okay, para essa área. Agora depende, podem ser 300 mil plantas ou 600 mil plantas, depende das várias camadas, depende do investimento, depende da estrutura, depende da iluminação, quer dizer, depende de tanta coisa que é muito complexo essa questão. Aqui o que nós podemos fazer aquilo que o colega estava a dizer, ok, eu tenho uma área de X e nós podemos dizer que, ok, nessa área de X você, se quiser, pode ter X plantas com X camadas e ter um investimento que andará à ronda de X mil euros. É o que nós podemos ajudar e podemos fazer. Temos aqui uma pergunta do Henrique que diz: para morangueiros, é preferível o NSG ou a torre aeropónica? A nível comercial? Não refere-se a comercial ou não, mas acredito que sim, não é? Acredito que seja. Comercial, o NGS, sim. Para em casa, aeroponia. Depois há outra pergunta do Stanislau que diz: monocultura ou pluricultura? Em termos comerciais, isto depende, é assim, uma das vantagens deste tipo de sistemas é que vocês podem hoje, para já podem cultivar várias coisas, ou seja, imaginem que eles podem ter no mesmo sistema várias, aliás, os sistemas que nós vendemos a nível caseiro, vocês podem ter várias culturas, podem ter alfaces, aromáticas, morangos, etc. Uma das vantagens deste tipo de cultivo, e quem quiser fazer isto a nível comercial e mesmo caseiro, é vocês um dia estão a cultivar alfaces, retiram e no outro dia já estão a cultivar outro tipo de plantas. Ou seja, é um sistema muito versátil e vocês conseguem fazer uma monocultura ou uma pluricultura sem qualquer problema. Ou seja, este tipo de sistemas é uma das vantagens, é conseguirem cultivar o que quiserem, quando quiserem. É só colocar a planta com a raiz dentro do sistema e conseguem ter esses cultivos. Não tenho agora aqui mais questões. Eu agradeço muito a quem me está a ouvir, mas muito também em particular ao Estevão, que foi absolutamente esclarecedor, com a identificação clara não só do que é, mas as vantagens e desvantagens, e acho que nós hoje estamos todos mais ricos nesta área do conhecimento e com uma possibilidade de compreender as oportunidades que temos nesta área. Não havendo mais questões, eu acho que há mais uma questão. Sim. Eu acho que há mais uma questão. Há mais. Diz, para produzir germinados, ou seja, obter de semente só a radícula e o coleóptilo, necessita de nutrientes? É a pergunta do Bruno. Sim, em semi-hidroponia. Ok. E a pergunta colocada ainda há bocadinho para o Stanislau era efetivamente em termos comerciais, o caso da monocultura ou pluricultura. Ainda temos aqui o Duarte e o Afonso que diz: qual a melhor técnica para microgreens em interior? Em bandejas com substrato. Neste caso com fibra de coco, com perlite. Os microgreens, como têm um crescimento muito rápido, e dão-se muito bem. Basicamente, os microgreens é germinação. Se quiserem pesquisar, por exemplo, por ferragem hidropónica, que é aquilo que nós chamamos os microgreens para animais, para dar pastos artificiais aos animais, podem fazê-lo e de forma muito boa em termos com substrato, com fibra de coco e perlite e com rega gota a gota de hidropónica.
Agradeço imenso não só o interesse demonstrado pelas questões colocadas, mas a forma clara e assertiva como foi explicado pelo Estevão no funcionamento e as várias oportunidades que há nesta área. Muito obrigada mais uma vez. Agradecemos a presença do Estevão e do público que nos assistiu a este seminário e guardamos até à próxima sessão, está bem? Dou assim por encerrada a apresentação. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.